A profecia das 70 semanas, registrada em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, é uma das revelações mais impressionantes e matematicamente precisas de toda a Escritura. Ela não apenas anuncia o propósito divino para Israel, mas determina com exatidão o período histórico em que o Messias deveria se manifestar publicamente. Esta profecia aponta para um evento específico que marcaria o cumprimento do tempo profético: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando examinamos cada detalhe, percebemos que não se trata de simbolismo ou de interpretação livre, mas de um cronograma divino que se cumpre de forma absolutamente literal. Daniel recebe essa revelação enquanto Israel está no exílio babilônico, vivendo um período de profundo arrependimento e expectativa. A mensagem profética surge como resposta a uma oração sincera. E o anjo Gabriel é enviado para explicar que Deus havia determinado 70 semanas proféticas para realizar 6 ações fundamentais, entre elas, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Em outras palavras, o plano de redenção tinha datas, etapas e processo definidos pelo próprio Deus. Nada seria aleatório ou improvisado. A contagem da profecia começa com o decreto para restaurar Jerusalém. Conforme a revelação trazida pelo anjo Gabriel, a contagem profética inicia-se com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. O texto detalha um intervalo de 7 semanas, o período de reconstrução, seguido por 62 semanas, totalizando 69 semanas de anos. Isso soma 483 anos exatos até a manifestação do ungido, o príncipe. A precisão cronológica é tão impressionante que estudiosos ao longo da história identificaram o cumprimento matemático desse período na entrada triunfal de Jesus, momento em que ele se apresenta publicamente a Israel como o Messias prometido, pouco antes de ser cortado, morto, conforme a sequência da profecia. Quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, a multidão o recebe com ramos, cânticos e aclamações. A cidade inteira vibra diante da figura do Messias, e esse acontecimento marca o início da semana final da profecia. É o momento exato previsto séculos antes. Não se trata apenas de uma celebração popular, mas do cumprimento matemático de uma revelação divina que atravessou gerações. O rei prometido chega exatamente quando a profecia determinou. É fascinante perceber que Jesus não apenas entra em Jerusalém, mas o faz de forma pública e intencional. Ele sabia que aquele era o momento profético estabelecido. Por isso afirma aos discípulos que tudo aconteceria para que se cumprissem as Escrituras. Cada passo, cada gesto e cada palavra revelam que ele não se movia por acaso, mas por alinhamento perfeito ao plano de Deus. A semana profética final estava começando. A precisão cronológica das 70 semanas sempre impressionou estudiosos. Ao calcularmos o intervalo entre o decreto de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém e a entrada de Jesus na cidade, o resultado coincide exatamente com os 483 anos proféticos anunciados por Daniel. Nenhuma outra figura histórica se encaixa nesse marco temporal. Isso torna impossível ignorar a força dessa revelação. O Messias prometido só poderia ser aquele que entrou em Jerusalém naquele período específico. Além da precisão cronológica, a profecia revela outros elementos essenciais. Após as 69 semanas, o Messias seria tirado, mas não por si mesmo. Isso aponta diretamente para a crucificação. Jesus não perde a vida, ele a entrega voluntariamente. A profecia demonstra que sua morte não seria um acidente, mas parte de uma determinação divina milenar. O cumprimento ocorre poucos dias após a entrada triunfal, fechando o ciclo exato da revelação. A profecia também menciona que após a morte do Messias,
a cidade e o templo seriam destruídos. Anos depois, em 70 depois de Cristo, Jerusalém é devastada pelo Império Romano. Esse evento confirma mais uma vez a veracidade do anúncio de Daniel. A chegada de Jesus não apenas cumpre a etapa principal da profecia, mas inicia uma sequência de acontecimentos previstos com antecedência sobrenatural. O simbolismo da entrada triunfal é profundo. O Messias chega como rei, mas não como conquistador militar. Ele não cavalga um animal de guerra, e sim um jumento, símbolo de paz. Esse detalhe revela o tipo de reino que ele veio estabelecer. Não um domínio político, mas uma autoridade espiritual que transformaria o coração dos homens. Mesmo assim, sua chegada provoca impacto na cidade, despertando admiração, temor e conflitos. Antes de continuarmos a análise dos detalhes mais profundos dessa profecia extraordinária, para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para se inscrever no canal, deixe seu like, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. Assim você apoia diretamente o crescimento deste trabalho e nos ajuda a alcançar mais pessoas com o estudo sério e fundamentado das Escrituras. Agora, vamos avançar no estudo das 70 semanas com ainda mais profundidade. A entrada de Jesus em Jerusalém inaugura uma semana profética decisiva. Nela, ele confronta líderes religiosos, purifica o templo, ensina verdades fundamentais e estabelece os últimos sinais do reino. Cada ação corresponde ao propósito da semana final descrita por Daniel. O que para muitos parecia apenas mais uma festividade judaica era, na verdade, a abertura de um período profético que encerraria a antiga aliança e iniciaria uma nova etapa na história da salvação. A profecia de Daniel destaca que durante essa semana final, alianças seriam estabelecidas, transgressões seriam tratadas e a justiça eterna seria inaugurada. Quando observamos o ministério de Jesus durante sua última semana, percebemos a profundidade com que essas ações se cumpriram. Suas parábolas, confrontos e ensinamentos revelavam um juízo espiritual sobre Israel e a revelação do verdadeiro significado da lei e dos profetas. Ao mesmo tempo, a narrativa demonstra que a rejeição do Messias já havia sido antecipada. Daniel afirma que o ungido seria tirado, mas não por si mesmo. Isso mostra que o cumprimento profético não dependia da aceitação pública. Mesmo diante da aclamação popular, Jesus sabia que enfrentaria oposição crescente. Sua entrada triunfal não era o ápice, mas o início de uma jornada que culminaria na entrega voluntária de sua vida. O simbolismo dos ramos, mantos e aclamações também faz parte desse cumprimento. A multidão declara Hosana, um clamor que significa salva-nos agora. Embora muitos esperassem libertação política, a verdadeira libertação que ele trouxe era espiritual. A profecia das 70 semanas não anunciava apenas a chegada do Messias, mas a obra completa que ele realizaria. Expiação, santificação, juízo e reconciliação. A matemática profética da visão impressiona pela exatidão. Seja considerando o calendário judaico, seja observando o ano profético de 360 dias, o resultado conduz ao mesmo ponto. O Messias se revelaria publicamente no período exato em que Jesus entrou em Jerusalém. Essa precisão elimina quaisquer possibilidades de coincidência. Estamos diante de um plano perfeito revelado séculos antes. O impacto da chegada de Jesus vai além do ambiente judaico. A profecia declara que ele traria a justiça eterna
e isso se cumpriu por meio de seu sacrifício e ressurreição. A entrada em Jerusalém não era apenas o início da semana final, mas o início da restauração definitiva entre Deus e a humanidade. A antiga sombra da lei cedia lugar à substância da graça. Ao observarmos o cumprimento histórico, percebemos que os líderes religiosos não reconheceram a profundidade daquele momento. Jesus lamenta sobre Jerusalém porque ela não discerniu o tempo da sua visitação. A profecia estava clara, o momento era exato, mas muitos não perceberam. A entrada triunfal marca não apenas cumprimento, mas também responsabilidade espiritual. Outro ponto relevante é que a profecia não apenas anuncia a chegada do Messias, mas inclui a promessa de que a unção cessaria e o sistema sacrificial seria encerrado. Pouco depois de sua morte, o véu do templo se rasga, simbolizando o fim do acesso exclusivo mediado por sacerdotes. A nova aliança estava sendo inaugurada naquele exato ponto profético. A destruição do templo e de Jerusalém, mencionada na profecia, confirma que a rejeição do Messias teria consequências históricas. No entanto, a mensagem central permanece. A chegada de Jesus cumpre o período determinado por Deus e inaugura a era de salvação disponível a todos os povos, línguas e nações. A entrada triunfal também revela a humildade do Messias. Ele não se dirige aos palácios, mas ao povo. Ele não estabelece sua autoridade pela força, mas pelo cumprimento da palavra. Cada detalhe aponta para a identidade do rei prometido, mas um rei cujo reino é eterno, espiritual e transformador. A profundidade dessa profecia continua surpreendendo estudiosos modernos, pois sua estrutura é tão precisa que se torna uma prova contundente da inspiração divina das Escrituras. A chegada de Jesus não apenas confirma o texto de Daniel, mas demonstra que Deus conduz a história com propósito e ordem. Além disso, o cumprimento dessa profecia fortalece a fé do cristão. Não seguimos relatos fragmentados ou tradições humanas, mas eventos históricos alinhados a revelações dadas séculos antes. Isso nos dá confiança para interpretar outras profecias, compreender o plano redentor e aguardar com esperança aquilo que ainda será cumprido. A entrada de Jesus em Jerusalém não foi apenas um marco do passado, mas continua ecoando como um chamado para reconhecer o Rei que veio no tempo exato. Assim como muitos não discerniram sua chegada, hoje também muitos ignoram sua presença e mensagem. A profecia nos ensina a observar, discernir e responder ao movimento divino na história. Essa revelação também nos lembra que Deus sempre cumpre sua palavra, mesmo quando o tempo parece longo. Daniel recebeu essa visão em meio ao exílio, e séculos se passaram até que o Messias chegasse. Contudo, o tempo divino não falha. Cada promessa segue um cronograma preciso, e a entrada triunfal é o maior exemplo disso. Antes de encerrarmos, quero te convidar a apoiar este trabalho. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Esse gesto fortalece nossa missão de produzir estudos profundos e acessíveis da Palavra de Deus, alcançando pessoas no mundo todo com conteúdo bíblico sólido e transformador. Encerramos lembrando que a profecia das 70 semanas não é apenas um cálculo antigo, mas a revelação de um Deus que conduz a história com precisão absoluta. A chegada de Jesus a Jerusalém no tempo exato prova sua identidade messiânica e confirma o plano perfeito de redenção. Que esta verdade fortaleça sua fé e te inspire a continuar buscando o conhecimento profundo das Escrituras. Obrigado por acompanhar até o final.